Oi, gente! Sejam muito bem-vindas à live de aquecimento Jornada Costureira 5K. Aqui eu ensino costureiras a faturarem 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem, corte e costura de roupas femininas. E também te preparo para a Jornada Costureira 5K. Para você que não sabe ainda o que é essa Jornada Costureira 5K, será um evento que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro, onde em 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você faturar 5 mil ou mais com a modelagem, corte e costura de roupas femininas, viu? Então, se prepara, porque essas lives que estamos fazendo todos os dias aqui no nosso canal, no YouTube, que você que está aqui no Instagram também, te convido para vir para o YouTube. É só um gostinho do que vai acontecer aí durante esse evento, que será a Semana Costureira 5K. E o tema de hoje, 4 formas de ganhar muito bem com a costura. A última eu não recomendo. Tá? O que é ganhar muito bem para você? Pensa aí, imagina aqui comigo se está de acordo com aquilo que eu penso também. Ganhar muito bem com a costura. Eu acho que quem é que não quer ganhar bem? Né? Ganhar bem, para mim, é quando você paga ali todos os seus custos aí de trabalho, né? Os seus boletos, e sobra aquele dinheiro para você usufruir com aquilo que você sonha. Quando você tem aquele dinheiro para fazer aquela viagem que você tem vontade, quando você pode fazer aquela reforma na casa que há tanto você está com vontade, quando você está precisando comprar aquela geladeira nova, aquela cama, ou aquele sapato, né, que a gente gosta, aquela bolsa, e você pode ali com o seu dinheiro que você conquistou, com o seu trabalho, poder comprar sem precisar pedir, né, para ninguém, pedir para seu marido, pedir para sua mãe, você mesma poder ir lá comprar, pagar com seu dinheiro trabalhado, suado, que é costura. Isso, para mim, é ganhar bem. Eu não posso nem falar de valores. Mas na casa dos 5 mil, que eu creio que é totalmente possível, é uma boa entrada para muitas que não conseguem tirar nem a metade disso com a costura. Então, ganhar bem é você poder fazer todas essas coisas aí. Me corrigem aí, gente, se eu estiver errado. Eu gosto quando vocês participam. Porque eu sei que muita gente acha que ganhar dinheiro é pecado. Infelizmente, existem muitas pessoas com essa mentalidade de que o dinheiro é a raiz de todos os males. E isso, na verdade, é uma má interpretação, porque eu acredito que o erro está no amor ao dinheiro. Tem gente que ama tanto o dinheiro que não tem coragem de gastar ele para o seu próprio bem, para o seu próprio conforto. E só quer juntar e ficar, olha quanto dinheiro, contando dinheiro, né? Isso é um grande pecado. Agora você poder trabalhar, você que é costureira, e colher os frutos do seu trabalho, ganhando bem, podendo realizar os seus sonhos com os seus ganhos, isso é totalmente nobre. E isso é totalmente possível com a sua profissão de costureira, se você ainda não alcançou um faturamento mensal aí de 5 mil ou mais com a costura, que vai te deixar muito feliz. Se você ainda não alcançou isso, alguma coisa está errada, e eu estou aqui para te ajudar, inclusive essa noite, desses 4 atalhos que vão fazer você ganhar mais rápido aí. Porém, o terceiro eu não recomendo, tá? 4 formas aí de ganhar muito bem com a costura, mas a última eu não recomendo para ninguém. Gente, Leda, Rosângela, Nelly, como que tá aí, gente? Tá dando para me escutar?
Gente, manda coraçãozinho aí na live. Elidiane Maria, que está aqui no Instagram. Ô, Elidiane, eu estou aqui, LN também, que eu consigo ver aqui. Eu estou aqui no YouTube ou no Facebook, porque eu falo para uma câmera só, tá? Se você quiser vir para cá, talvez você vai me ver melhor, tá bom? Me falem aí se está dando para ver vocês. Gente, e quais são as vantagens de hoje eu poder te dar essas formas aí de você ganhar dinheiro aí mais rápido com a costura, ganhar muito bem. Porém, a última eu não recomendo, mas também é uma forma. E eu vou falar sobre isso, tá? Olha só, essas formas vão encurtar o seu caminho. Porque às vezes você está há anos aí trabalhando como costureira e não consegue alcançar a tão sonhada renda que te dá todos esses benefícios que eu te falei aí. E você não entende. Até as pessoas que estão ao seu redor, às vezes, perguntam: nossa, mas você trabalha tanto e não tem dinheiro para nada? Ontem eu conversei com uma aluna e ela contava isso, que ela trabalhava, no final do mês, o marido ainda tinha que ajudar, pagar ali as despesas do ateliê, as contas, porque não dava. Então eu vejo muitas nessa situação. E você, podendo já receber o conselho, né, vamos dizer aqui, de quem já passou por isso, que no caso sou eu, vai te ajudar a você não precisar mais passar por essas situações. Edna Santos está falando aí, boa noite, sou nova no seu canal, moro em São Paulo, que Deus abençoe sempre você. Amém. Oi, Edna, que bom que você está chegando, espero que você goste dos nossos conteúdos. Me falem aí se você já é costureira, tá? Se está começando, com o que você trabalha aí na costura, porque eu sei que costura tem várias possibilidades de ganho, né? Eu falo que uma mulher com a máquina de costura, ela é um pé de dinheiro. É totalmente possível você ganhar dinheiro com a costura, fazendo várias coisas aí. Porém, existem caminhos, existem formas aí que são mais rápidas e mais assertivas. E eu vou falar delas hoje com você, tá? Gente, e elas fazem você chegar mais rápido aí ao faturamento de 5.000 ou mais por mês com a costura. Mas eu sei que mesmo eu falando tudo isso aqui, vocês têm na cabeça que as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas choram muito para poder pagar pelos meus trabalhos, mas tadinhas, né? A gente fica com dó dos clientes, fala assim, mas tadinha, porque o dinheiro está difícil mesmo, então eu não posso cobrar muito caro. Até você fica achando que o seu serviço é caro. Me fala se eu estou errada, gente, mas eu escuto isso de vocês. Nossa, aí, para você pensar. Tá todo mundo sem dinheiro, né? O país está numa crise, as coisas estão muito caras, então não adianta. Se eu cobrar caro, não vou ter cliente, ninguém vai poder pagar. Olha, gente, eu tenho amigas manicures que estão com agendas lotadas e tá todo mundo pagando para poder fazer a unha com elas. Tenho amigas depiladoras, se não marcar aí com uns 15 dias de antecedência, não consegue horário com elas e elas tiram faturamento aí delas todo mês e estão satisfeitas. Não vejo elas reclamando, não, viu? As lojas estão com roupas aí caríssimas, porque o valor de tudo aumentou, né? E as pessoas estão comprando, as lojas não estão fechadas, não. Então, por que você, costureira, tem que ficar colocando a culpa aí por você não poder ganhar dinheiro com a costura no país, na sociedade, nas pessoas que não têm dinheiro? Não, você tem que tirar essa mentalidade aí da sua cabeça, porque, na verdade, é justo você cobrar pelo seu trabalho, você tem gasto, você tem custo também. Se tudo subir, o seu trabalho também tem que subir. Sua luz subiu, sua água subiu, o tecido subiu, o aviamento subiu, automaticamente os seus preços também sobem. E os clientes vão pagar por isso, porque eles precisam do seu trabalho. Então é justo, é nobre você
cobrar um preço justo pelo seu trabalho, colher os frutos do seu trabalho e ganhar bem com o seu trabalho. Não tem nada de errado nisso. E, gente, se você não entender isso e não aplicar isso aí no seu negócio de costura, você vai ficar girando o tempo todo e caindo sempre e não saindo do lugar. Pegando um monte de serviço, um monte de coisa para poder fazer, dando tiro para tudo quanto é lado, né? Eu falo que pega uma coisa ali, outra coisa ali, outra coisa ali, não faz nem as contas, não sobra nem tempo de você fazer eu falei essa semana, né? Da precificação, não sobra nem tempo de você fazer sua precificação direito, anotar tudo direitinho, quais foram os seus custos ali com aquele serviço, e aí você vai cobrando, aí não é você que coloca o preço, não. Muitas vezes é o cliente que coloca o preço, você cobra aí R$30 pelo seu trabalho. Ah, não, tá caro, faz por 20. Aí você, tá bom, 20 mesmo. Gente, vamos parar com isso. Vamos nos valorizar, tá? Vamos nos valorizar porque o nosso trabalho como costureira é nobre, é digno de ser bem remunerado. E existe uma grande escassez de costureiras aí no mercado. E se você parar para pensar, tudo que é escasso é mais valorizado. Se está em falta, quem precisa tem que pagar a altura. Porque se é para fazer caridade, gente, vamos fazer de graça, então. Vou ser bem sincera aqui. Se é caridade, então faz de graça. Não precisa pagar, não. É doação que eu estou fazendo hoje, nesse dia. É melhor, é mais novo, mas é importante que você saiba cobrar bem pelos seus trabalhos e existem alguns caminhos que fazem com que você alcance aí um faturamento de 5 mil ou mais com a costura e eu vou falar sobre eles. São 4 que eu vou falar aqui nessa noite. Existem vários, gente, mas eu vou me ater a esses 4, porque são caminhos que eu já percorri. Um deles é o que eu trabalho hoje, atualmente, é o que eu gosto. E por isso eu tenho experiência para falar sobre eles com vocês, tá? Olha, muito bem. O primeiro deles, eu falo que são as licitações. Quem aí já ouviu falar de licitação? Me falem aí, quem já participou de alguma. Mas para isso, gente, você, costureira, precisa ter o seu registro, que nós chamamos de CNPJ, tá? Hoje em dia é muito fácil você poder fazer isso. Depois eu posso fazer só uma live falando só sobre isso para você, porque é muito pano para manga, é muita coisa, muitos detalhes que a gente tem para poder traçar, mas hoje você faz isso pela internet. E fora que, quando você registra, né, quando você tem seu CNPJ, quando você é registrado, nós chamamos de MEI, que é microempreendedor individual, tá? Você se torna uma microempreendedora, tá? Com registro, e aí você paga uma taxa mensal, estou resumindo aqui, uma taxa mensal aí que corresponde ao seu INSS. Então, existem grandes vantagens disso. Existem obrigações, e uma das obrigações é você pagar todo mês essa taxa, que fica em torno de R$60 por mês. Então, não é um valor exorbitante, é totalmente possível, porque isso te dá segurança de uma aposentadoria ou de um auxílio caso você tenha algum problema de saúde e precise aí se ausentar dos seus trabalhos, você está assegurada, porque todo mês você paga aquela taxa ali correspondente ao seu INSS. Então, isso é uma das vantagens, e eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, porque o assunto que eu quero falar nessa noite é sobre licitações. Então, para você participar da licitação, de licitações, a primeira coisa que você tem que ter é o seu CNPJ. E automaticamente, você tendo seu CNPJ, pagando as coisas direitinho, eles vão exigir alguns registros, algumas certidões que você emite na internet mesmo, e é totalmente possível você fazer isso ou pedir auxílio de um contador. Não é nada que fica um preço absurdo. Gente, você, costureira, é totalmente possível. Se você ainda não tem o seu registro de CNPJ, eu aconselho você a poder fazer isso, tá? Oi, Nelly. Nelly fala que ela é costureira, mas não faturou 5 mil, mas vai faturar.
viu? Em nome de Jesus, vai ficar aqui comigo e escuta essas dicas que eu vou falar, esses caminhos aí, que você pode percorrer para chegar ao faturamento de 5 mil ou mais por mês. Como que funciona a licitação, gente? Normalmente são os órgãos públicos. Os órgãos públicos, para poder comprar, eles precisam fazer algo que nós chamamos de cotação. Eles lançam aí na internet, mandam cartas para os comércios da cidade, para os profissionais da cidade, onde estes apresentam o seu preço, tá? Para aquele determinado produto, para aquele determinado trabalho, e vence aquele que tem o preço mais em conta, tá? E aí, gente, você estando com toda a documentação direitinho, normalmente esses setores públicos precisam muito de uniformes, precisa de cortina, precisa de pano de prato, sempre precisa de fantasias. Eu já trabalhei muito atendendo licitações, fazendo fantasias de grupos de dança, de trabalhos sociais de prefeitura, uniformes para vários setores, como camisa, calça, serviços de escola também, sempre precisam muito para poder fazer uniformes, aventais ali para os profissionais ali que trabalham na escola, muita coisa que esses setores públicos precisam e que dependem de costureiras. Chega a ponto de não ter nenhuma costureira participando. E hoje existe uma lei, se você talvez mora no interior, que é assegurado que primeiramente se dê oportunidade para as pessoas ali da cidade. Então, se você procurar na sua cidade aí, com certeza, volta e meia, eles estão precisando do serviço de uma costureira aí para poder fazer essas peças. E é muito rentável, porque você pega um trabalho grande de uma vez. Às vezes você vai ficar um mês inteiro, às vezes um ano inteiro, por conta daquele trabalho ali, daquele setor público que te contratou para poder fazer. Mas antes você precisa estar com o que eu estou te falando? Com essa documentação aí toda certinha. E isso, se você for a algum contador, ele vai te explicar melhor. E não é nada caro, viu? A Nelly, eu sempre tive costurar por medida, mas nunca tive coragem. Sempre quer costurar sob medida, mas nunca teve coragem? Vou falar sobre isso aqui, viu, Nelly? A Estela, boa noite, minha querida. Sou de Ipuã, São Paulo. Oi, Estela. Muito bem, boa noite. Socorro também está aqui, mais atrás. Boa noite, Socorro. Gente, quantas pessoas aqui, muito feliz, viu? De vários lugares aí do Brasil. Gente, tá fazendo sentido? Vocês já sabiam essa oportunidade que vocês têm, muitas vezes não usufruem dela? Já fui procurada muitas vezes por escolas públicas, prefeituras, serviço de água e esgoto da cidade. Sempre esses setores públicos precisam do trabalho de uma costureira, ou seja, para fazer uniforme, ou seja, para fazer algum utensílio ali que depende da costura, e vocês têm a oportunidade de poder participar aí na cidade de vocês, ou talvez até na cidade vizinha. Só que aí, gente, vocês precisam incorporar aí, tá? O espírito empreendedor. Não pode ter medo, não, gente. Vocês têm que fazer as coisas tudo certinho, tem que ter aí toda a sua documentação certinha. E outra, gente, busca informação, busca conhecimento para vocês poderem participar disso, porque vale muito a pena, até porque é uma segurança. Você não precisa ficar esperando clientes. Se você participa de uma licitação e fecha um contrato, aí é um contrato, né? Você fecha um contrato aí de 100 mil, de 150 mil, é um contrato grande que normalmente esses setores públicos precisam, necessitam. Esses dias eu li uma reportagem lá em Brasília, que eles iriam mudar os uniformes de todo o setor público de lá, e eles já estavam tendo dificuldade porque não estavam encontrando
o estado inteiro, pessoas que pudessem dar conta de fazer a quantidade que era de trabalho. Então, isso, gente, eu falo para vocês perceberem que as oportunidades para nós costureiras são muitas. E às vezes a gente fica fechado no nosso mundinho, a gente não busca conhecimento, não busca aprender e fica só olhando para os problemas, olhando para o preço das coisas que está caro, é o povo que chora demais, não quer pagar. Então é importante a gente tirar essa venda dos nossos olhos e enxergar a solução. A gente só enxerga o problema, começa a enxergar a solução. Se você ainda não ganha 5 mil ou mais com a costura, esse é um dos caminhos que eu vou falar aqui nessa noite, que vale muito a pena e com certeza te leva a esse faturamento, tá? Mas você precisa se profissionalizar. Gente, vocês estão gostando? Coloca coração, manda coraçãozinho aí para mim. Manda coraçãozinho aí. A Lucimar tá aqui no Instagram. Jonatas, boa noite. Viu? A gente tá aqui no YouTube. Eu falo aqui mais voltada para o YouTube, viu? Mas vocês fiquem à vontade. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Gente, manda coraçãozinho, coloca curtida aí na live se vocês estão gostando aí do que eu estou falando. Se é algo novo para vocês, ou se vocês já sabiam dessa possibilidade, vocês já usufruem dessa possibilidade aí. Alguém aí já participou de licitações como costureira, como profissional da costura? É uma grande oportunidade, viu? E com certeza, depois, se vocês desejarem, fazer uma live só sobre isso, onde eu posso te dar o passo a passo aí, para você não ficar de fora, tá? Já preparar a sua documentação e ter tudo certinho, ter a sua pasta para você poder participar. São oportunidades de trabalho, gente, bem remunerado, que às vezes a gente nem sabe, deixa passar, não tem nem o conhecimento disso. Olha só, eu vou falar para vocês agora do segundo caminho aí para você percorrer, onde você pode aí também alcançar faturamento de 5 mil ou mais com a costura e de uma maneira bem segura, tá? Não é a forma com que eu trabalho hoje, já trabalhei dessa forma, mas por questão de afinidade mesmo, né? Cada um, é importante a gente escolher fazer aquilo que a gente gosta. No começo, quando a gente quer crescer, a gente muitas vezes é obrigado a fazer aquilo que não gosta, mas isso é nobre, você faz bem feito, porque eu falo o seguinte: ninguém tem culpa dos nossos problemas. As nossas escolhas do nosso caminho. Se a vida te leva muitas vezes para um caminho que não é aquele que você sonhou como profissional, faça o seu melhor. Dê o seu melhor, não importa o que você esteja fazendo de trabalho. Porque aquele cliente que vai receber o seu trabalho, ele não tem culpa da sua frustração. Então, sempre, tudo quanto é trabalho que eu já peguei nessa vida para poder fazer, eu sempre busquei fazer com amor, fazer com carinho e dar o meu melhor, porque se trata de pessoas as quais nós estamos servindo, e o nosso principal missão aqui nessa terra é servir. Então, sirva da melhor maneira, mesmo que não seja aquilo que você deseja fazer, porque você servindo da melhor maneira, outras portas vão se abrir para você, com certeza, para você chegar ao lugar onde você quer chegar. A ser bem remunerado com a costura, trabalhar da forma com que você sonha, talvez com seu ateliê todo aí bonito, bem equipado, confortável. Mas existem caminhos e muitas vezes para chegar onde a gente quer, né, para prosperar, a gente vai ter que fazer algumas coisas que não estão nos nossos planos, que não estão no nosso sonho, mas que vão fazer com que a gente acelere aí a nossa caminhada rumo ao faturamento de uma costureira 5K. E outro caminho aqui, então eu falei de licitação, vou falar agora de costura sob medida, tá? Uma das vantagens da costura sob medida é a seguinte: você já não tem custos com tecidos, com aviamentos. Porque quando se trata de uma costura sob medida, o cliente normalmente traz o tecido.
talvez você opte por comprar aquele tecido para ele. E eu acho totalmente viável, porque quando você mesma, com seu olhar de profissional, de costureira, você mesma tem essa oportunidade de escolher o tecido para o seu cliente, você tem mais chance de ser assertiva na escolha desse tecido. Muitas vezes o cliente não entende nada de tecido. Ele quer uma roupa, aí chega lá com um tecido que aquela roupa não vai ficar legal, mas ele já comprou, ele não quer gastar de novo, você acaba fazendo com dó desse cliente e no final a roupa não fica aquela coisa que deveria ficar como ele queria. Aí a culpa é sua, né? Mas deveria ser do tecido que o cliente comprou, mas sempre acaba caindo nas costas da gente. Isso acontece aí com você, gente? Me fala aí. Ou será que aconteceu só comigo? Então, gente, é importante, se você mesma comprar o tecido desse cliente, mas antes você fecha um valor com ele e você recebe a metade desse valor. Porque isso vai garantir o seu sustento ali no momento em que você estiver fazendo a roupa desse cliente. Então, é sempre importante, qualquer profissional que você contrate para fazer um trabalho aí na sua casa, antes você dá um sinal aí de no mínimo 50%. Não é isso? Se você contratar um pedreiro para trabalhar na sua casa, você já paga ele ali por semana, já paga aí antes uma parte para ele poder iniciar o serviço, assim, com eletricista, com vidraceiro, a maioria dos profissionais. Então, é totalmente certo e justo você, costureira sob medida, cobrar antes um valor aí pelo seu trabalho para você ir se mantendo enquanto você entrega aquele trabalho para o seu cliente. E aí, quando você entrega aquele trabalho para o seu cliente, aí você recebe o restante. E com isso você se mantém como costureira sem precisar desembolsar aí do seu próprio bolso aviamentos e tecidos para poder manter aí o seu trabalho. Lógico que com o tempo você adquire um faturamento aí maior e aí você tem um capital de giro, aí você pode ter até algumas opções de tecidos aí no seu ateliê, mas eu não recomendo, porque você nunca sabe se aquele tecido, aquele cliente vai querer e por aí vai. E às vezes você fica com ele parado aí. Então é importante você pensar nessas coisas, mas o sob medida é bem seguro você trabalhar, mas tem um quê no sob medida? Você tem que ter segurança para poder trabalhar. Não adianta você ser uma costureira que não busca conhecimento. Vou falar assim, uma costureira meia boca, né? Uma costureira baratinha, você vai ter muito problema com cliente que experimenta, reclama, aí aquela roupa volta para poder consertar de novo, aí ele vai, veste de novo, não ficou boa, você não... Aqui. Voltei, gente. A internet deu uma travada aqui, mas eu voltei. Então, saber da modelagem evita muitos problemas aí, em questão de retrabalho, de você ter que ficar consertando. Por quê? Você já prevê esses possíveis defeitos antes de costurar a roupa, ali na hora do corte. Então, se você costurar sob medida, você tem que entender de modelagem. Não adianta você pegar o serviço da cliente para poder fazer e ficar aí na internet igual uma doida procurando um molde para poder fazer, porque você não sabe fazer aquele molde. Então, você precisa se profissionalizar. E o sob medida também tem aquela questão. É importante que você defina qual é o seu público, porque não adianta você pegar de tudo para poder fazer. Se você faz vestidos de festa, algo mais elaborado, e eu costumo dizer que é o mais assertivo para você obter um alto faturamento com a costura, você precisa fazer só isso, trabalhar só nessa área. Porque se você, ao mesmo tempo, você faz vestidos de noiva, vestidos para madrinha, uns vestidos mais chiques aí para festa mesmo, vestidos de gala. E aí você pega um monte de conceito para fazer, pega a roupa de criança, pega isso, pega aquilo, daqui a pouco você fica aquela profissional saturada, não reconhecida,
como especialista em determinada área. Então, é importante, no sob medida, você definir qual é o tipo de trabalho que você vai fazer, tá? E é totalmente possível você chegar a esse faturamento de 5 mil ou mais com a costura, principalmente se você trabalhar com roupa. Gente, vocês estão me vendo aqui agora? Então, eu estava falando assim, no sob medida, é totalmente possível você chegar a um faturamento de 5 mil ou mais por mês, principalmente trabalhando com roupas finas, roupas de festa. Por quê? Normalmente, essas roupas não se encontram facilmente em lojas para poder comprar. Principalmente hoje, quando nós estamos vivendo, tá na moda muito a noiva escolher a cor dos vestidos das madrinhas. E às vezes a pessoa precisa perambular aí por várias lojas procurando um vestido que seja no tamanho dela, no modelo que ela deseja e na cor que a noiva deseja. Então, são 3 características: tamanho, cor e modelo, que a pessoa precisa acertar. E muitas vezes é muito mais fácil para esse cliente ir até uma costureira, encomendar esse vestido que vai sair sob medida, no seu tamanho e na cor que precisa ser. Normalmente, as pessoas não vão reclamar pelo preço. E não é barato para você poder fazer isso. Você vai entregar uma roupa sob medida, na cor que a pessoa precisa e no modelo que ela sonha. Não é algo baratinho, porque no mínimo ela pagaria aí, se ela encontrasse, R$ 500 pelo aluguel desse vestido. Então, você não pode cobrar menos do que isso pelo seu trabalho aí com esse vestido. É totalmente injusto você cobrar, porque esse vestido dela não vai ser um vestido de aluguel. Esse vestido vai ser um vestido que ela vai usar e depois ela vai usar. Ela vai ter esse vestido para ela o tempo todo, sempre que ela precisar. Então, assim, trabalhar sob medida, principalmente com roupas aí de festas, é um caminho muito acertado para você obter aí um faturamento de 5 mil ou mais com a costura. Mas, para isso, você precisa o quê? Você precisa se especializar, tá? Principalmente em modelagem. Principalmente. E aí talvez você seja boa na costura, boa nos acabamentos, mas e a modelagem? Se você pega um vestido e você não sabe fazer o molde dele para sua cliente, é difícil, né, gente? É difícil. E olha, às vezes você trabalha há anos como costureira e colocou na cabeça, que eu falo que vocês colocam na cabeça que modelagem é algo impossível de se aprender. E não é assim, gente. No meu curso mesmo, eu ensino uma forma super prática de aprender a traçar seus próprios moldes, onde minhas próprias alunas falam, não sou eu que estou falando, eu escuto isso delas. Nossa, eu nunca fiz um molde tão fácil na minha vida como esse. Então, eu fico muito satisfeita com isso e posso te dizer de exemplos de alunas que eu tive que fizeram, que não faziam molde, já tinham tentado várias vezes e conseguem hoje traçar seus moldes e ter essa independência aí na hora de pegar as suas encomendas para poder trabalhar. Então, vamos lá. O terceiro, já estou chegando no quarto, viu? Que é o que eu te falo, mas não aconselho. O terceiro aí, para você faturar e ganhar bem como costureira, o terceiro atalho é esse aqui, ó. É trabalhar com pronta entrega. Isso. E é o que eu trabalho hoje, viu? É o que eu gosto de fazer. Por quê? Depois eu falo por que eu trabalho com isso, mas deixa eu te falar como que funciona o pronto entrega. Trabalhar com pronto entrega é o seguinte: você precisa, antes disso, ter
condições financeiras. Você precisa de um dinheirinho para isso, tá? A não ser que você tenha aí muito tecido, você é daquelas compradoras de tecidos compulsivas, às vezes você tem muito tecido aí acumulado, guardado aí na sua casa, aí sim, dá para você aproveitar, mas de antemão eu te digo que você precisa pensar nos modelos que você vai fazer, pensar nos tecidos que você vai comprar, costurar essas peças e vendê-las. Hoje, com as redes sociais, está muito fácil você vender antes delas ficarem prontas, porque você já tira foto, já posta e fala assim, semana que vem está pronta, daqui 15 dias está pronta, aí já vem aquela chuva de comentários, de pedidos, eu quero, e às vezes você já vai terminar e já vai entregar aquela peça que você já está fazendo. Então, hoje isso facilitou muito, as redes sociais facilitaram muito. Se você ainda não está usando as redes sociais para poder divulgar o seu trabalho, olha, isso também é algo que está te fazendo perder dinheiro. Gente, é gratuito. Olha, eu estou aqui com vocês hoje, aqui no YouTube, no Instagram, é de graça, não estou pagando alto para fazer essa propaganda, entendeu? A gente acaba pagando um pouquinho hoje, né? Mas não é lá essas coisas, então assim, é totalmente possível você divulgar o seu trabalho aí nas redes sociais. Se você não faz isso, isso está te impedindo aí um faturamento de 5 mil ou mais por mês com a costura. E trabalhar com pronta entrega é isso, é você fazer a roupa e depois vender. Ou às vezes você vende enquanto você está fazendo, né? Hoje nós temos essa vantagem, como eu estou falando. Eu trabalho dessa forma hoje porque isso me dá uma mobilidade. Eu gosto de trabalhar assim, Aneli, eu estou bem assim, consertando, fazendo lingerie e pronta entrega. Isso aí, né? Ele trabalha já com pronta entrega, né? Muito bem. Olha só, gente, o pronto entrega, o que acontece? Você trabalha muito, você corre riscos e é por isso que é importante você se aprofundar, né, no assunto, como que eu falo, você procurar aprender sempre para poder estar antenado às tendências, o que está usando, pra você não fazer coisa que não é peça desejo que as pessoas não vão comprar. Então é importante você estar sempre atualizada na moda para poder saber o que está na moda, o que você vai fazer para você poder vender. Eu optei por trabalhar sob medida com roupas femininas porque mulher compra mais, gente. Não adianta, a gente pode competir, mas mulher compra mais roupa do que qualquer outra pessoa, outro ser nesse planeta. Mulher, ela não compra roupa porque ela precisa daquela roupa para poder se cobrir. Ela compra porque ela deseja, né? Então, assim, e quando ela deseja aquela roupa, ela não olha preço, não. Muitas vezes ela compra porque tá bonito, vestiu bem, não quer nem saber quanto que é, ela vai lá e compra. Esse foi um dos motivos que eu optei por trabalhar sob medida com roupas femininas. E outro também é porque... Sob medida não, gente, desculpa. Esse é um dos motivos que eu optei por trabalhar com pronta entrega. Porque mulher compra muito. Então, eu trabalho com pronta entrega, roupa feminina. E, às vezes, igual a Nelly trabalha com lingerie, não é minha área, lingerie, Nelly, mas... às vezes, a minha mão de obra para fazer, por exemplo, uma calça pantalona, ela é muito mais simples do que para poder fazer um sutiã, por exemplo. Então, eu nunca pensei em partir para a área da lingerie, porque eu acho a lingerie uma mão de obra que precisa ser muito especializada, porque qualquer rinho ali que você errar, as peças são bem pequenininhas, você está com aquele material perdido, mas eu acredito totalmente que, se é o que você gosta e tudo, é totalmente possível também você obter um alto faturamento aí com lingerie ou qualquer outra coisa que você desejar. Mas, porém, com a minha experiência na costura, eu não troco roupas femininas por nada em questão de faturamento. Por exemplo, hoje está se usando cropped. É um pedacinho de pano assim, gente, mas está na moda. Todo mundo está querendo. Então, se está na moda, se todo mundo está querendo, se você escolhe um tecido, agora está usando muito brilho, paetê, já estão focando no final do ano, né?
as pessoas não querem saber ou preocupar se está caro, se aquele tecido é nobre, é caro. Elas querem o que está na moda e não importam de pagar o preço pedido. Então, é o que a gente vê. Então, você não cobra na roupa feminina por aquilo que você gastou naquela peça. Você cobra muitas vezes pelo desejo da cliente. Se aquilo está na moda, ele custa mais. Às vezes nem necessariamente custou mais para você, mas se está usando, se está na moda, a margem de lucro é maior em cima do trabalho, em cima de roupas femininas. Então, é uma das coisas que eu optei. Outra vantagem que eu optei pelo pronto entrega foi pelo fato de me dar mais tempo. Por exemplo, quando você trabalha sob medida, que foi o que eu falei anteriormente, você tem data e horário para entregar aquela roupa para sua cliente. E às vezes isso te leva a trabalhar até de noite, e eu já trabalhei, gente. Já até meia-noite, não tinha hora para poder parar. Porque eu tinha que ser fiel com aquela cliente. Ela me pediu naquele horário, eu tinha que entregar naquele horário, não importa o que aconteceu na minha vida. E muitas vezes eu tenho 3 filhas, às vezes eu tinha passado a noite com a minha filha acordada, doente. Quem tem filhos passa por isso. Às vezes eu tive que ir para o hospital porque ela tinha uma consulta e eu nunca abri mão de eu mesma cuidar das minhas filhas. Quando eu estava na fase de amamentação, quem já passou por isso aí na live sabe que você fica ali horas com o menino agarrado no peito, de hora em hora mamando e por aí vai, era aquela coisa. Isso tudo atrasava o meu serviço e eu acabava tendo que me desdobrar em noites, em feriados, em finais de semana, para poder entregar aquela encomenda em tempo hábil para aquela cliente. Então, todos esses caminhos que eu falei aqui com você, eu falo com vocês, eu falo de experiência própria, porque eu já percorri todos eles. E é totalmente possível, com qualquer um desses caminhos, você alcançar um faturamento de 5 mil ou mais com a costura. E eu falo porque já percorri e escolhi um caminho. Mas eu te expliquei que esse terceiro caminho, que foi o que eu escolhi, para mim chegar nele, eu tive que passar por outros, porque eu não tinha dinheiro para poder trabalhar com pronta entrega. E eu entendia que eu precisava de ter dinheiro para poder iniciar esse negócio. E para mim conseguir esse dinheiro, o que eu fiz? Eu participei de muita licitação, fiz muito uniforme, fiz muita roupa sob medida também, mas chegou um momento em que eu tive a oportunidade e o privilégio de quê? De escolher. E é assim o caminho, mas eu nunca desisti em nenhum deles. Eu nunca desvalorizei a minha profissão em nenhum deles. Em todo o tempo que eu trabalho com isso, eu sempre pude pagar minhas contas e colher os frutos do meu trabalho como costureira, porque é totalmente possível. Mas a gente precisa sempre se especializar, profissionalizar e nos posicionar como profissional da costura aí, nos valorizando para sermos valorizadas. E olha só, vamos falar então, falei dos 3 caminhos aqui, os 3 atalhos, né, para você alcançar um faturamento de 5 mil ou mais com a costura, que é licitações de órgãos públicos aí na área da costura. Se você procurar, com certeza você vai encontrar e rola muito dinheiro. Você só precisa se preparar para isso burocraticamente, porque tem algumas documentações que você precisa. Não é nada impossível, não é nada caro e é totalmente viável você, costureira, fazer isso, porque você até precisa de ter essas seguranças. Você ainda não tem o seu CNPJ, é importante que você abra um CNPJ para você ser assegurado aí pelo INSS. Outra coisa também é o sob medida, falei, mas que seja sob medida especializado, tá? Você tem que se especializar em determinada área. E pronta entrega de roupas femininas, especificamente falando, viu? Pronta entrega de roupas femininas é o que eu faço hoje e é o que te dá essa renda e esse faturamento rapidamente aí com a costura. E outro caminho, não percorri,
não te aconselho a percorrer, mas também é totalmente possível você faturar 5 mil ou mais com a costura, trilhando esse atalho que é o de consertos e reparos, tá? Todo mundo. E por que que eu falo que tem demanda para esse serviço? Todo mundo aí na sua casa tem uma roupa que tá novinha, mas o zíper estragou. Aquela calça que você comprou com um rasgadinho assim na loja, aí ela agora tá com rasgadão, não tá dando para você poder usar. Aquela calça que você comprou e tá com uma barra grande e você tá pisando em cima dela, tem também. Aquele vestido longo que precisa de uma costureira especializada para poder fazer a barra. Sempre as pessoas têm esse trabalho. O zíper invisível que estraga demais, é um terror, né, gente? Sempre tem gente precisando desses tipos de serviço e desse tipo de serviço e não encontra costureira para poder fazer. Se você falar assim, eu vou fazer só conserto, você vai lotar o seu ateliê de um monte de sacolinha e vai ter serviço que não acaba mais. Eu tenho certeza disso. Porém, por que que eu não recomendo? Porque você vai trabalhar muito, porque você vai ter que pegar muito serviço para poder ganhar bem com a costura. E por que que é muito serviço? Porque as pessoas não valorizam. Você pega um zíper para poder trocar, por exemplo, você tem o trabalho de desmanchar aquela roupa, tirar aquele zíper, depois costurar ele de novo no lugar e na hora de entregar o cliente, quando você cobrar ali R$ 20 para fazer, o cliente, mas faz por 15. Por quê? As pessoas não veem valor nesse trabalho. É possível você ganhar? Sim. Recomendo caso você esteja aprendendo, tá? Mas não por muito tempo, não fica nessa por muito tempo, não. Você está aprendendo a costurar agora. Então, talvez isso vai te dar prática. Você vai fazer um monte de coisa, mas você não vai dar conta de ficar nessa vida de conserto a vida toda. Porque é o que eu te falei. É muita quantidade para você ter um alto faturamento. Não adianta você pegar pouquinho conserto que não vai ter. Então é por isso que eu não recomendo. E aí, eu falei de você que está iniciando na costura e que deseja e que quer pegar a prática, né? Aí você pega sempre concertos para fazer. Daqui a pouco você já se sente segura e não quer fazer mais? Nossa, é difícil. É difícil você se livrar. Por quê? Quando a gente cria uma fama em determinada coisa, quando você quer tirar aquela fama, tirar aquela imagem, falar, não estou fazendo isso mais, as pessoas não entendem, insistem e sempre vão te reconhecer como aquela que faz os concertos. Então, às vezes, você começar dessa forma também vai criar uma imagem de costureira que faz concertos, que faz reparo, e sempre vai ter gente na sua porta te enchendo de concerto e você sempre tendo que explicar que não está fazendo mais, demorando, ocupando aquele tempão. Então, assim, é um caminho que te leva a um faturamento bom na costura, a ter uma renda boa, mas não é um caminho que eu recomendo, por essas questões aí que eu acabei de falar com vocês. Os 3 primeiros, sim, qualquer um dessas 3 áreas, licitações, ou seja, sob medida ou pronta entrega, qualquer uma dessas 3 áreas, você vai ser bem-sucedida, bem remunerada como profissional da costura. A 4ª área, que são consertos em reparos, você pode ser bem remunerada, mas você vai trabalhar demais, viu? E vai ficar sempre com o cliente chorando, não podendo cobrar aí um preço justo pelo seu trabalho, tá bom? A Nelly está falando aí, pronta entrega e sim, pronta entrega é mais lucro, é muito bom fazer lingerie. Oi, Nelly. Eu falo para você e para demais. De tudo isso que eu falei aqui, gente, escolha aquilo que vocês gostam de fazer. Igual a Nelly gosta de fazer lingerie,
ótimo. Eu não posso falar daquilo que eu nunca fiz, então eu não falo, porque não é uma área que eu já atuei. E por já ter dado certo, eu também estou fazendo o que eu gosto hoje como costura, né? Trabalho com pronta entrega, eu tenho a minha marca. Então eu não preocupo em mudar. Já encontrei o meu caminho. Mas é importante você estar aberta a todas essas possibilidades. Se você está começando e deseja ganhar, às vezes não está alcançando, porque foram caminhos que eu percorri. Então eu escolhi falar sobre eles por ter experiência nesses caminhos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, manda coraçãozinho aí, curte se esse tema dessa live hoje foi interessante para vocês. Se você ainda não me segue aí no meu canal, aí no YouTube, ou não é minha seguidora aí no Facebook, eu te convido a fazer isso, assim você me ajuda a crescer, tá? Compartilhe essa live com outras pessoas que vocês conheçam e que desejam e precisam aí de aprender um pouco mais sobre esse assunto, viu? Deixa seu like, deixa sua curtida, tá? Se você gostou desse conteúdo. E amanhã tem mais. E lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição para a Jornada Costureira 5K, olha, você já deixou para a última hora, viu? Porque já vai ser segunda-feira, tá? Segunda-feira começa, dia 10, a nossa primeira aula. Vai acontecer do dia 10 ao dia 14, onde em 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você, costureira, faturar 5.000 ou mais com costura, dominando a modelagem, corte e costura de roupas femininas. E eu quero te ver lá. É só clicar no link aí, você vai clicar no link que está disponibilizado aí no nosso vídeo aí no YouTube, no Instagram e na bio do Instagram e no Facebook. Você vai clicar, digitar o seu e-mail, digitar o seu WhatsApp, entrar para o nosso grupo de WhatsApp e ali receber todas as informações para você não perder nada, tá? Uma boa noite de sexta-feira. Fique com Deus. Muito obrigada para você que esteve aqui até agora. Tchau, tchau.